Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, hoje dia 30 de julho, terça-feira. Um dia de frio no Rio Grande do Sul. É inverno, então tá tudo no seu lugar. E essa maravilhosa aí, Martinália, pra mim, é a rainha do samba, assim, a personificação do samba é a Martinália. Eu acho ela, nossa, meu sonho é ir a um show da Martinália. Essa música é Bota o Meu Povo na Rua. Bom dia, Grazi, como é que tu tá? Bom dia, Nicole, quanto tempo, tudo bem? Ela é maravilhosa, né? O gingado dela, gente. O gingado dela é surreal. Ela é o samba. Ela é maravilhosa. O sorriso, a alegria. Eu amo a Martinália. Quero ir muito num show dela. Tem que acontecer aqui no Rio Grande do Sul. Bom dia, Beatriz. Tudo certo. Tô bem. Dele exames. Não tenho tempo para ficar amuado. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Grácia. Eu realmente não tenho tempo, não dou muito tempo para o meu corpo ficar de nhen. Vamos que eu tenho pressa. Tenho pressa no mundo. Eu mergulhei fundo sem medo de errar. Você fica nessa querendo desnovar. Meu amor que é tão profundo. Tá na hora de parar. Ela é maravilhosa. Martinália, bom dia, Aparecida. A família Paceta. Pacheta ou Paceta? Não, é Paceta, né? Em peso. Bora lá, então? Então essa foi a Martinália. Estava escrevendo um sonho, vamos começar a incrementar isso. Agora, à medida que passou esse tempo aí, eu vou começar a inserir mais elementos. Eu dei o tempo para vocês praticarem, né? Bom dia, Pátia Japiaçu. Então agora é o momento que a gente começa a apertar um pouquinho mais. Sair um pouco do livro, do Yoga dos Sonhos, e ir para umas práticas um pouco mais práticas. E aí evoluir um pouquinho. Bom dia, nega. Porque senão, gente, se a gente ficar preso a um contexto, a gente fica preso também a um movimento de avanço. Entende? A gente tem que olhar como um todo, assim. Tá friozinho aqui, assim. Hoje tá 9 graus, não tá muito, mas tá frio. E amanhã, e quinta vai fazer 30. Então, viver no Rio Grande do Sul, uau, não é pros fracos. Bom dia, Natalina. Bom dia, Ana Tereza. Hoje amanheceu 9 graus, tá chuviscando. Bom dia, Rosana. E aí é para quinta-feira fazer 30. É um espetáculo, né? Que delícia. Aí saúde, a gente tem que estar 1000, né? Aí as pessoas dizem, tu tá meio resfriadinho, mas como não vai estar? Né? Eu não tô, né? Mas não tem como não estar. É maluco esse negócio. Mas a gente tá aqui, ó, Thich Nhat Hanh, seguindo as pegadas do Buda, editora Bodh Gaya. Falando em editora Bodh Gaya, ontem o Enio Burgos passou por aqui, porque ele foi dar palestra em Blumenau, e ele atende como médico, foi dar palestra sobre a medicina interior, que é o livro dele, né? Sobre budismo, enfim. E ele foi dar palestra em Blumenau e avisou, estou passando por aí. E ele atende em Santa Cruz como médico. E eu quero te ver. Aí passou ontem à noite aqui, a gente conversou um pouco. É sempre uma maravilha receber o Enio Burgos, é de uma doçura, de um cuidado, assim, uma pessoa tranquila, Quem teve já essa experiência de conversar com ele sabe o que eu estou falando. E é uma alegria cada mês que ele passa por aqui, é quase uma vez por mês, ele dá uma passada. Para a gente colocar os assuntos em dia. Enfim. Capítulo 29, página 149, a originação interdependente. Nas semanas subsequentes, vários buscadores vieram até o Buda pedir para serem ordenados. Muitos deles eram muito jovens, eram homens jovens, altamente educados, de famílias abastadas.
Os estudantes mais veteranos do Buda fizeram as cerimônias de ordenação e deram aos monges a instrução básica na prática. Outros jovens do povo, mulheres e homens, vieram à floresta de palmeiras para tomar os 3 refúgios. Lembra os 3 refúgios, né? O Buda, o Dharma, Sangha. Um dia, Kondana deu os 3 refúgios para uma assembleia de quase 300 jovens. Após a cerimônia, falou-lhes sobre as 3 joias preciosas, o Buda, o Dharma e a Sangha. Bom dia, Margarete. O Buda é o desperto. Uma pessoa desperta vê a natureza da vida e do cosmos. Devido a isso, uma pessoa desperta não é enganada pela ilusão, medo, raiva ou desejo. Uma pessoa desperta é alguém livre, repleto de paz, alegria, amor e compreensão. Mestre Gotama é uma pessoa completamente desperta. Ele nos aponta caminho nesta vida de tal modo que possamos superar a ilusão e tornamo-nos também despertos. Isso é o Kondana falando sobre o Buda. Cada um de nós é dotado da natureza de Buda, da natureza desperta, portanto. Nós todos podemos nos tornar Budas. A natureza de Buda é a capacidade de despertar e transcender toda a ignorância. Se praticarmos o caminho do despertar, nossa natureza de Buda irá brilhar intensamente a cada dia, até que nós, também um dia, atingiremos a total liberação, paz e alegria. Cada um de nós deve encontrar o Buda dentro do nosso próprio coração. O Buda é a primeira joia preciosa. Vamos fazer um parênteses aqui. Muitas vezes, gente, na maioria das vezes, enfim, a grande maioria, tá? As pessoas buscam um tipo de prática, de crença, de religião, de filosofia, o que vocês quiserem chamar, não importa, o nome é só um nome. Mas busca o budismo, busca os Vedas, busca o yoga, busca qualquer coisa. Busca a ayahuasca, até, né? Questões químicas, que não é a mesma coisa, mas busca. Em busca de revelar esse estado búdico. Tu pode revelar o estado búdico em qualquer crença, porque é o estado de despertar, né? Não, tem que ficar muito claro isso. Isso não tem a ver com religião. Tu pode despertar o estado búdico sendo cristão, né? Indo à igreja, e daqui a pouco desperta. Torna-se, né, desperto. A questão é que as pessoas vão em busca disso. Buscam os retiros, buscam os lamas, buscam os rinpochés, buscam os monges, buscam o que for, tá? Buscam os xamãs, buscam os padres, buscam o que vier. E colocam a régua muito alta. Então, para eu atingir a iluminação, é importante vocês ouvirem isso, para vocês tirarem esse peso. Eu quero tentar tirar o peso de vocês. Porque se a gente não cuidar, o próprio budismo, o budismo faz muito isso, tá? As tradições fazem isso. Mas porque precisam fazer. No lugar em que estão os lamas, no lugar em que estão os rinpochés, no lugar em que estão os monges, zeis, eles precisam fazer porque eles precisam garantir a tradição que ela continue fluindo, continue existindo. Senão vai deixar de existir, né? Só que, porém, esse peso que eu quero tirar de vocês essa busca, ela não precisa ser dessa forma. Essa busca desse estado pode ser uma experiência mística. O que é uma experiência mística? Muito provavelmente vocês já passaram. Se não passaram, vão passar. Muito provavelmente já passaram, que é um momento em que tu teve uma visualização de algo, né? Tu não usou nada, tu não usou nenhuma droga, não usou nada, mas tu teve a visualização em que tu conseguiu estar uno com o cosmos. Às vezes isso dura alguns segundos, alguns minutos, algumas vezes muitas horas, como foi no meu caso, durou mais de 6 horas, né? Porque eu estava em práticas muito profundas, né? E não foi só uma vez, foram muitas vezes, algumas vezes, né? Então essas práticas são experiências místicas, em que tu te conecta com o todo, tu tem a realização desse todo. Esse é o início do despertar. Isso é um despertar. Uma experiência mística é um despertar. A questão onde é que eu quero chegar com isso? Que todo mundo já teve uma experiência mística e não valoriza. E aí os efeitos das experiências místicas, as pessoas começam a ficar mais abertas ao mundo, mais empáticas com as pessoas, começam a
a ter mais relações com o meio ambiente, relações com os outros seres, com os animais humanos, e com os animais não humanos, né? Então começam a ter essas relações. E esses efeitos, eles se propagam, a pessoa começa a estudar cada vez mais, praticar cada vez mais, seja o que for, né? Ela começa a querer saber mais sobre o mundo, sobre a física quântica, sobre astronomia, sobre astrologia, sobre reiki, sobre filosofia, porque ela quer entender o aspecto da consciência e da realização humana. E aí essa experiência mística abre um rombo na estrutura da pessoa. A sua personalidade se mantém, se ela é inquieta, se ela é irrequieta, se ela é agitada, se ela é braba, ela mantém essa personalidade, porque a personalidade ela continua com a misticidade da pessoa. Ela não muda. O que muda é a forma que a pessoa vê a vida. Ela começa a olhar a vida de uma outra maneira. Ela amplia esse horizonte. E essa amplitude de horizontes faz com que a pessoa seja um desperto. Entenderam? Então tirem essa coisa da cabeça de dizer assim, não, mas eu não vou mais praticar, porque eu jamais vou me iluminar. Eu vou não sei o quê. Mas tu já te iluminou uma vez. A diferença é que o Buda, seres como Buda, como Madre Teresa, como Chico Xavier, como essas pessoas, como Jesus Cristo, eles permaneceram nesse lugar, porque tinham propensões a isso. E eles permaneceram ampliando esse leque, regando essa propensão. Se tu tem uma possibilidade de fazer isso, ótimo. Agora, as pessoas se afastam desse lugar de misticidade porque dizem, eu jamais serei um Buda, jamais serei isso, jamais serei um Madre Teresa. Mas por que tu quer ser? Por que tu não quer ser a fulana e a ciclano, que até não vou dar nome para não, né, prejudicar o caminho? Por que tu não quer ser tu, com a tua experiência mística, e causar uma microexplosão no lugar onde tu estás? Apenas isso. O Dharma que eu faço aqui é por ter tido uma revelação de experiência mística. Porque senão essa hora eu estaria fazendo qualquer outra coisa. Entendem isso? Então a gente vai ampliando. Então é muito importante esse ponto que quando ele diz eu tomo refúgio no Buda, eu tomo refúgio no meu despertar. Eu tomo refúgio na minha experiência mística, que eu não quero que ela se apague. Qual é a tua experiência mística? Foi tal? E como é que tu está propagando isso? Através da tua profissão, da medicina, do reiki, tu limpa casas, tu é doméstica? Como é que tu propaga esse lugar, nesse lugar que tu estás? O que tu está estudando? É isso. Então vamos desmistificar essa coisa assim, nossa, eu preciso ir para os retiros e andar como os praticantes lá que a gente vai no retiro, né? Eles estão sempre flutuando com aquelas caras de... Gente, é só uma forma de ver o mundo, o budismo. Forma linda, maravilhosa, mas é uma forma. Tu pode ter uma experiência mística dentro da religião católica. Tu pode ter uma experiência mística dentro da Umbanda. Abra um leque, abra os horizontes, ok? O Dharma é o caminho que conduz ao despertar. Qual é o Dharma? No nosso caso aqui são as palavras do Buda. Mas aí eu tive uma experiência mística dentro de um outro lugar, dentro de uma outra realidade. E essa experiência mística me mostrou o mundo. Eu comecei cada vez mais me relacionar com as pessoas, eu comecei a trabalhar em comunidades, eu comecei a trabalhar com pessoas que estão sobrepujadas ao sistema, pessoas que estão passando necessidades, porque eu tive uma experiência mística e ela me colocou para eu lidar com os animais, para eu lidar com seres que estão famintos, para eu transformar meu trabalho num lugar de refúgio para as pessoas. Não sei. Esse é o Dharma. Passa a ser o teu Dharma. O Dharma é o caminho que conduz ao despertar. E aí eu não deixo morrer isso. É o caminho que o Buda ensina. O caminho que nos ajuda a transcender as prisões da ignorância, raiva, medo e desejo. Aí as pessoas dizem, como é que tu consegue projetar hospitais? Eu projeto muitos hospitais. Porque nesse lugar que eu estou de projetar hospitais, eu atinjo muitos seres.
eu atinjo muitos seres. Então, o lugar que eu descobri, eu sou arquiteto. Como é que com a arquitetura eu vou conseguir atingir muitos seres que estão necessitados? Esses seres que estão precisando desse lugar que eu consegui atingir, que é a especialidade na arquitetura. Aí esse lugar da arquitetura, eu vou projetar coisas, ambientes que favoreçam as pessoas se curarem, física e mentalmente. Se eu vou projetar hospitais. Vocês imaginam a caminhada para projetar um hospital? Quantos arquitetos que projetam hospitais vocês conhecem? São pouquíssimos. Porque é extremamente difícil, é extremamente complexo, é extremamente doloroso projetar hospitais. Tu tem que ter um conhecimento insano sobre tudo. E isso vocês pensam que é fácil? Isso me machuca, me dói. Porque muitas vezes eu não consigo atingir essa qualidade desse lugar tão alto que eu me coloquei. E aí toda vez que eu estou ali reclamando, eu penso, muito bem, querido, mas quantas pessoas tu conseguiu beneficiar fazendo uma UTI lá no interior de Minas Gerais, em Itabirito, outra em Resplendor, outra ali na região de Mariana, em Mariana, aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, no Espírito Santo agora. Quantas pessoas tu beneficia fazendo uma unidade? Estou falando de um projetinho pequeno. E aí aquilo volta. Então esse é o Dharma. Eu não estou fazendo propaganda da arquitetura, vocês estão entendendo? Estou fazendo propaganda do Dharma. Esse é o Dharma. Como eu vou beneficiar os seres? Aí eu tenho o despertar, a experiência mística, eu me refugio no Buda, na experiência mística. Aí eu tenho o Dharma. Qual é o Dharma? O que eu tenho? Né? Quais são as minhas habilidades, vocações? Quais são as minhas habilidades? Eu faço reiki, eu faço constelação familiar, eu pinto, eu limpo casas, eu ofereço o ombro. Quais são minhas habilidades? E aí eu entrego. Esse é o Dharma. Eu começo a propagar o Dharma. O Dharma não é entender as 4 nobres verdades, originação interdependente, não é entender isso. Isso some. Entenderam? Aí o pessoal escreveu ali, obrigada, preciso ouvir isso hoje para fortalecer a minha caminhada. Com a mente no Dharma em todas as profissões se pode ajudar. Tento fazer isso como psicóloga. Isso aí, gente. Né? Então o Dharma é o caminho que nos libera das prisões da ignorância, da raiva, do medo e do desejo. Este caminho leva à liberdade, paz e alegria. Ele nos habilita a amarmos e compreendermos todos os demais. Isso é originação interdependente. Então, amar todos os demais. Quando eu projeto para todos os seres. Eu não projeto para um grupo que eu gosto, de um partido político que eu prefiro, ou para o outro. Todos os seres vão entrar no lugar que eu projetei. Vão ser atendidos. Aqueles que eu possa gostar ou não gostar. Aos amigos e os desafetos. Isso é tu promover o Dharma. De uma forma assim, eu vou produzir para todo mundo. Independente. Qualquer pessoa vai entrar ali. E então isso leva à liberdade. A liberdade da tua mente. A mente fica livre. Porque ela está fazendo um lugar que ela é totalmente acessível a todo mundo. Essa é a liberdade da minha mente. Eu não posso produzir um lugar em que diga, não, só entram as pessoas que votam nesse partido, que tenham essa crença religiosa, que tenham esse gênero, que tenham essa cor. Livre. Tu larga e deixa fluir. Deixa que o mundo se abasteça, se alimente disso. Margarete escreveu, a psicologia ocidental é a ponta do iceberg. Com o budismo, minha visão abriu 360 graus e acho que assim pode ajudar como terapeuta. A psicologia ocidental está começando a se voltar para essas psicologias anômalas, que se diz, né? Experiências anômalas. Está começando a entender que existe muito mais do que simplesmente isso, né? Do que está se estudando. Mas isso ainda é uma ponta, esses estudos são uma ponta. Né?
Tem muitos pesquisadores aí à frente já que estão misturando assim essas práticas. Eu conheço vários assim muito famosos. Ele nos habilita, o Dharma nos habilita a amarmos, compreendermos todos os demais. Compreensão e amor são os dois maiores frutos do caminho do despertar. O Dharma é a segunda joia preciosa. Então, compreensão e amor, que é compaixão, né? Compreensão é compaixão. Então, quando o Buda ensina a prática da meditação, para essa galera toda que está surgindo ali, ele vai romper com o sistema. Ele vai colocar a sua mão direita embaixo, porque a mão esquerda está relacionada a Shiva, está relacionada aos Vedas, então ele coloca a mão direita embaixo, coloca a mão esquerda em cima. E ele diz, compaixão e sabedoria. Sem compaixão não há sabedoria, sem sabedoria não há compaixão. E para que as duas coisas aconteçam, olha a minha mão aqui na tela, elas precisam se unir. Por isso que é feito esse mudra. Esse mudra vai se unindo, vai se tocando, os dedos se tocam, e aí sim, está feito. Né? Uma compaixão e compreensão, compaixão, sabedoria, amor, unas. Mudra é um gesto reflexológico, feito com as mãos. Né? Esse é um mudra, tem milhares de mudras. Né? Para quem estuda o budismo tibetano, a gente faz muitos mudras durante uma prática, né, de sadhana. Então, esses dedos se tocam. E olha só a beleza disso. Esse mudra cósmico, né, quando a sabedoria e a compaixão elas existem, ambas, senão não adianta, elas se tocam, mas não se pressionam. Então os dedos, a ponta dos dedos devem se tocar levemente a ponto de passar uma folha de papel fina, como uma folha de papel, assim. Tem que passar pelo meio dos dedos. Por que isso? Porque uma não deve pressionar a outra. Nem a sabedoria, nem a compaixão. E aí tu permanece nesse mudra cósmico. E isso parece simplesmente uma conversa de maluco. Só que não existia isso na época do Buda. Porque não existia, não se levava a compaixão pelos seres. O pessoal não tinha compaixão? Tinha, mas reduzido. Por quê? Porque matava os animais para fazer oferendas, sacrifício de animais. Né? Os Vedas faziam isso, né? Os Brahmanes faziam isso. Matavam os animais para fazer oferendas. Então não há compaixão. Mas há sabedoria? Há conhecimento. Aí o Buda introduz isso. Aí ele vai dizer, o Dharma é a compreensão. A compreensão com amor. Entender que todos os seres estão interligados. Então ele está ensinando a interdependência. E aí o Dharma é a segunda joia preciosa. E a Sangha, na verdade é o Sangha, né? Porque é masculino. Quando termina em A, no sânscrito, mas para nós aqui, para ficar um pouco mais palatável a língua, a gente fala a Sangha. É a comunidade de pessoas praticando o caminho do despertar. Aqueles que fazem a jornada juntos. Se querem praticar o caminho da liberação, é importante terem uma comunidade para poderem praticar. Simples, gente. Se estiverem sozinhos, as dificuldades ao longo do caminho podem impedir a realização do despertar. É importante tomar refúgio em uma sangha. Seja você um monge ordenado ou uma pessoa leiga. A sangha é a terceira joia preciosa. Então a gente toma refúgio. A gente toma refúgio, às vezes, num instrutor que tem uma sangha, né, que tu faz parte daquela comunidade. Nós aqui somos uma sangha. Uma sangha de leigos, né, no caso, que não é ordenado. Ficou claro para vocês isso? Como a gente consegue desmistificar e não ficar assim, mas eu não sei, eu não sou budista, eu acho, eu não quero seguir o budismo. Não se trata do budismo. Se trata de despertar. Ajudou ou só piorou? Tirou peso ou não? Bom dia, Gabi. Tirou o peso de vocês? É isso aí.
Vamos para a nossa prática? Estou lendo aí o que vocês estão colocando. É isso. Pode ver depois gravado, Gabi. Pode ser que ajude também. Então coloquem o corpo numa postura ideal para vocês. Não uma postura que vocês copiem de algum lugar. Apenas uma postura. Se a postura for deitado, deitem. Querem ficar deitado de lado, deitem de lado. O importante é a postura da mente. Deixando que o corpo mesmo vá fazendo os ajustes necessários. Talvez ele peça para fazer algumas respirações profundas e soltando, ele mesmo vai conduzindo. Não precisa mudar nada. Solte, deixa que o corpo vá lhe mostrando, que a mente lhe mostre o que fazer. Não coordene nada. Dance nesse caos aparente. Aceite as variáveis, aceite as adversidades. Apenas solte. Nesse momento que soltou, apenas observe o que a mente está fazendo, onde ela se fixou. Fica observando onde ela está fixada. O que ela está fazendo, olhando os pensamentos, os sons, a respiração. Deixa ela olhar o que ela quiser, mas fique consciente disso. Se trata disso, gente, liberdade da mente. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandem e toquem a todas, 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 e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia, uma boa terça, pensem sobre... Vocês vão pensar sobre o que eu falei hoje, né? Ah, eu sei. Às vezes eu tenho que dar uma provocadinha, não aguento. Até amanhã.